Todo mundo sabe que nós temos dentro da família uma estrutura de pai e mãe, né? De avós, de bisavós, né? Eu tenho uma linha aqui, a linha do... Tô vendo a linha aqui dos nossos pais, a linha nossa do casal e a linha dos filhos, né? E eu coloquei aqui 2 representantes para representar a nossa situação financeira, nossa situação de saúde e nossa situação financeira, tá? Só para a gente sentir como é que está a energia da parte financeira e da parte de saúde. Eu usei aqui um instrumento de medição de energia chamado, que a gente usa em radiestesia. Ele aponta o que está acontecendo no campo de energia que nós abrimos aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um campo, tá? É um campo onde toda a energia que nós... Tudo que nós estamos falando aqui, ele está sendo representado energeticamente aqui nesse campo, tá? Então, a família, para a gente entender de novo, tem uma estrutura, tem uma lei de ordem. Primeiro vieram os nossos tataravós, avós, quer dizer, todos os nossos antepassados, e tem os mais recentes, pai e mãe, tanto da família, tanto da mulher como do homem, né? Da mulher está aqui, e o do homem está aqui do lado direito. Se eu vir de frente aqui, está aqui, ó. O da mulher está aqui, pai e mãe, e o do homem, pai e mãe, tá? Então, disso tem uma ordem. Quem veio primeiro tem prioridade, tem que ser respeitado. Se a gente falar no Evangelho, honrar pai e mãe. Lembra do honrar pai e mãe? Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a partir do momento que você fere essa lei, então o que eu fiz aqui? Existem vários exemplos de que a gente não honra nossos pais, né? Aqui a gente pode ficar falando a noite inteira aqui sobre exemplos, né? Mas eu citei alguns exemplos e vou falar de novo para a gente ficar agora vendo para ouvir melhor. Eu vou falar de novo. Como é que eu posso não honrar meu pai e minha mãe? Por exemplo, um exemplo é não aceitar um representante da minha família. Por exemplo, um filho não se dá com o pai, ou a mulher não se dá com a mãe. Isso daí é claro para vocês? Eu acredito que é, porque devem existir casos na família de vocês, pode ser que não a gente, mas pode ser que outros casos existam nessa situação, de eu não aceitar o pai, ou não aceitar a mãe. Existem casos, por exemplo, às vezes por brigas, né? Que fala que o pai abandonou desde pequeno, ou então a mãe abandonou desde pequeno. Né? Isso aí também tem uma história depois para a gente poder conversar. Eu não consigo conversar isso em 40 minutos. Só que eu tenho que dar uma pincelada rápida para vocês vocês verem o quanto a nossa energia de vida é afetado a partir de um movimento desse tipo. Então eu faço um movimento com os bonecos, como se esses bonecos fizessem, representando a gente, as nossas egrégoras familiares. Em algum momento aí eu vou pegar alguém nessa família, dessas famílias que estejam nessa situação. E ela vai demonstrar aqui nos bonecos a energia de como fica a energia. Tanto energia de financeira como energia de saúde. Porque nós precisamos, gente, de 2 coisas para sermos felizes e prósperos. É quando nós nascemos com saúde, e a outra temos dinheiro. O resto vocês fazem. Certo? Aí tem que ter fé, que nós vimos agora com a Bia, o negócio é no Evangelho. A fé é importante, porque a fé nos traz para o presente. Viver o presente é importante. Viver com muita intensidade. É o que o povo hoje não fazia. O povo hoje, hoje não, hoje até vive, né? Mas anteriormente, o pessoal vivia no futuro. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou pagar amanhã?
nós somos obrigados a pensar numa coisa só e ficar quietinho dentro de casa e se olhando para dentro para ver onde eu posso melhorar. Essa é a situação. Então, quando a gente volta para a família, vamos voltar para a família. Qualquer movimento nosso, ao contrário desse negócio ideal que vocês estão vendo aqui, ó, o que é o ideal? Eu respeitar os meus pais, seja lá quem for, seja se ele for alcoólatra. Outra situação. Pai alcoólatra, mãe alcoólatra, pai doentinho, mãe doentinho. Quer dizer, eu falei de abandono de pai, eu falei de não ir com a cara do pai, ou desde pequeno não brigar com o pai. Eu falei também, essa história também do pai ser doente, de ter um vício. A gente não pode julgar, então é importante, de novo, volta para a nossa história do Espiritismo. Por isso que o pai José falou para mim, Walter, vai lá e fala com as pessoas, porque existem muitos problemas que estão acontecendo hoje com as famílias que são inerentes a essas situações de desestruturar lá atrás. Entender essa estrutura, respeitar essa estrutura, não julgar essa estrutura e olhar para frente. Onde que é para frente? Para o nosso futuro. Eu não posso ficar olhando para o passado. Não é? Então é isso que ele falou para mim. Falou, vai lá e fala para o pessoal que existem muitos problemas na estrutura das famílias. Ele via que eu sempre falava de evangelho lá, vai lá, estrutura na formação da família. Na formação sistêmica. O que é formação sistêmica? É isso daqui, ó. Uma linha de avós, quer dizer, tem os tataravós aqui, né? Mas, resumindo, uma linha de avós, uma linha de pai e mãe e uma linha dos filhos. Tudo que sair fora disso desequilibra a família. O que é sair fora disso? É o que eu falei. A mulher sai do lugar da linha dela e vai lá cuidar da mãe e do pai. Porque o pai e a mãe são dependentes dela. E ela veio para ser cuidada como filha. Então isso dá problema. Por quê? Porque ela deixa o lugar dela como esposa e vai lá cuidar da mãe. Tanto não dá certo cuidar da mãe, como não dá certo no lar dela. Porque ela desequilibra ela e os filhos dela. Ela e o marido dela. Ela e o relacionamento dela. Isso também espelha para o marido. O marido também vai cuidar dos pais e esquece da família dele, que é o futuro. Uma vez que eu formei meu par com a minha família, eu formei a minha área sistêmica. Eu tenho que cuidar desse sistema, porque senão esse sistema não funciona. Ou seja, eu vou criar filhos com problema, porque se eu excluo meu pai, o meu filho vai me excluir. A minha mãe vai... Se eu excluo minha mãe, a minha filha pode me excluir também. Só que ela me exclui, entre aspas, porque ela vai passar a vida inteira dela me procurando em outras coisas que não seja o pai, procurando o pai ou procurando a mãe, que não seja eu. Entendeu? Então, às vezes, o filho ou a filha é namoradinho do pai e da mãe, é aquele protegidinho, é aquele queridinho. Ou seja, ele vira o namorado da mãe e perturba o relacionamento dele, do pai e da mãe, entre eles. Ele fica entre o pai e a mãe. Eu vou dar um exemplo aqui no bonequinho, ó. O que é isso aqui que eu tô falando, ó? O marido vem aqui, o rapaz vem aqui, né? Aqui tá o pai dele e a mãe dele. Ele vem aqui, ó. Tá vendo aqui? E fica entre o pai, abandona a mãe dele, né? E ele era o namoradinho da mãe, porque ele era o preferidinho da mãe. Então, o que ele vai procurar quando ele casar? Ele vai procurar uma pessoa igual à mãe dele. Ele vai achar isso? De jeito nenhum. Então vai dar problema. Sem contar que ele atrapalha o relacionamento do pai e da mãe dele. Ou então a mulher, a mesma coisa. Não acontece isso, às vezes a namoradinha do pai. Então nós temos que tomar muito cuidado, tanto para trás como para frente com os nossos filhos. Então o que eu quis mostrar para vocês? Aqui, o primeiro dia. Desculpa todo esse transtorno do microfone, até agora eu não estou entendendo o que aconteceu, mas a gente vai melhorar alguma coisa. E se precisar falar mais alguma coisa, eu vou falar. Mas qual era o objetivo aqui? É mostrar para vocês, e o que o pai já me pediu,
qualquer falha nessa estrutura lá atrás. O que é estrutura? Lembra que eu falo lá nos evangelhos, vocês não pegam, mas eu falo que o nosso lar é o primeiro núcleo da sociedade, é o cadinho de formação moral e espiritual da família. Se ele não está bem lá na família, como é que ele vai ficar bem na frente? Por isso que eu falo que não dá certo. Se eu não respeito o meu pai, que é o meu primeiro a ser respeitado, se eu não respeito o meu avô, como é que eu vou respeitar o meu professor? Lindamar, que está aí, não sei se ela está aí ainda, vai saber que ela deve ter muitos casos de aluno que não respeita o professor. Por quê? Porque ele não respeita o pai e a mãe. Qual é a chance dessa criança, na hora que for trabalhar, respeitar o patrão dela? Porque todos esses, gente, fazem papéis de maiores. Por exemplo, quando eu vou para a escola, o meu professor é meu pai ou minha mãe. Então eu tenho que respeitá-lo como se fosse pai e mãe. Se eu não respeitar, eu não vou ser bom aluno. Eu vou dar problema na escola. E quando eu vou para a empresa, é a mesma coisa. O meu patrão é como se fosse o meu pai. Por isso que está tudo errado na nossa vida. E por isso que a estrutura é importante. E começa onde? No honrar pai e mãe. Começa aqui atrás. Ó. Agora, os problemas que podem isso acontecer são vários. São vários. Mas o mais importante que eu quero deixar claro, que eu não sei quanto tempo a gente tem, Bia, ainda. 8 minutos tempo, aqui, mas... Então. Pode passar um pouco. Eu não sei. O único problema que a gente tem que respeitar aí é onde isso vai dar no futuro. Então nós temos que olhar mais para trás e começar a olhar e tomar o nosso lugar como filho, tomar o nosso lugar como marido, tomar o nosso lugar como esposa. Respeitando isso, tudo isso vai ser respeitado daí para frente. E os filhos aproveitar, quem está com a educação na mão ainda, aproveitar e fazer isso daqui para frente, para eles ficarem espertos, porque eles vão sofrer. Aliás, quem vai sofrer é todo mundo, né? Porque a família que tá desse jeito está desestruturada. Então eu queria trazer, é difícil vocês, se eu falar, vocês verem isso, mas eu queria mostrar para vocês energeticamente o que acontece quando, por exemplo, o marido sai daqui, por exemplo, vamos supor que o marido ele vem aqui e vem querer cuidar dos pais, ó, como um pai. A energia dele aqui, ó, não fica boa, ela está rodando lá para o lado esquerdo. A energia da família dele toda não fica boa. Que a saúde financeira dele, que é o representante pequenininho aqui, menorzinho aqui, vamos lá, de gravatinha. A saúde do gravatinha aqui, representante da saúde, lado esquerdo, não fica boa. E do lado direito, que é o financeiro, o dinheiro, não fica boa. Agora, se ele tomar o lugar dele como marido, olha o que acontece com a saúde. Já inverteu, já ficou boa. Olha o que acontece com o dinheiro, já ficou bom. Olha o que acontece com a estrutura familiar, já ficou boa. É isso que eu quero que vocês entendam. O cara que sai daqui, fica trabalhando demais e larga a família aqui, ó. Ele não, olha o que acontece com a saúde dele. Fica ruim. Olha o que acontece com o dinheiro. Fica ruim. Entendeu? Eu preciso tomar o meu lugar aqui como pai, como marido, como filho, e não tentar tapar o sol com a peneira. Porque toda vez que eu faço um movimento para trás, que eu fico olhando para os meus pais, a mulher olhando para os pais, brigando aqui, a minha saúde vai pro saco e o dinheiro vai para o mesmo lugar. Então eu consigo, pela radiestesia, mostrar para vocês o quanto isso é visível. E se eu tivesse que fazer um dia, nós vamos ter a oportunidade,
em fazer constelação com gente. Se eu colocar um representante lá de dinheiro e representante, essa pessoa vai passar mal de dores no corpo, porque vai sentir a energia ruim desse movimento que está acontecendo aqui nesse campo. Então esse campo espelha a verdade do que pode acontecer se nós ficarmos olhando para trás e não olharmos para o nosso sistema. O que é o nosso sistema? Se eu sou um homem casado, se eu sou uma mulher casada, eu tenho constituído uma família e eu tenho os filhos, eu tenho que cuidar para que os meus filhos me respeitem. É melhor eles chorarem do que vocês chorarem depois. Então eles têm que eles têm que respeitar vocês e os avós deles. Agora, se você não respeita o seu pai e sua mãe, quem dirá o seu filho vai fazer o mesmo movimento. Isso é o que nós damos o nome de ciclos de repetições nas famílias. Outro ciclo de repetição, as separações. Meu pai e minha mãe se separam, acontece, vira e mexe, acontece conosco na geração seguinte. Se às vezes não acontece na nossa geração, acontece numa depois com os netos deles. Mas que vai acontecer, vai. Gerou um buraco, gerou uma exclusão, toda exclusão merece me fugiu a palavra agora. Merece uma compensação. Então, se eu saio daqui e venho para cá, a compensação é minha filha vem cuidar da minha mãe aqui. A filha vem cuidar da mãe. Porque a mãe não pode ficar sozinha nesse lugar. E ela não tem estrutura emocional para ser o marido ou para ficar no lugar da mãe aqui. O que acontece? Crianças com problemas emocionais, crianças com problema aquelas crianças de TDA, como é que é? Que tem transtornos de atividades, né? Transtorno de atenção, transtorno de atividade, não é? Por quê? Porque são crianças cujos pais estão em outros lugares sem ser aqueles que eles deviam. É isso que o pai José falou para mim, Walter, dá uma olhada lá, fala com eles, pedem para o pessoal olhar mais para isso, olhar mais com carinho. Outra coisa, meu pai, minha mãe são muito humildes. Quando eu era pequeno, eu ficava com eles, de repente, eu tive uma situação financeira diferente, eu tenho vergonha do meu pai e da minha mãe. Como é que dá certo isso, gente? Qualquer coisa que você, que a gente não consegue interagir, mas um dia vamos ter a oportunidade, mas qualquer coisa que vocês falarem, eu tenho como combater essa situação. Então, todo dia eu vou propor um exercício para vocês. Coloquem o seu pai do lado direito de você no seu ombro, coloquem a sua mãe do lado direito no seu ombro. Aqueles que estão falecidos, falem em que lugar que vocês estiverem, eu abaixo a cabeça para eles e falo que eu honro eles, eu respeito o meu lugar de menor. Eu sou pequeno diante de vocês. Façam isso a partir de agora. Independente do pai que eu tive. Às vezes as pessoas, qualquer atitude, por exemplo, você fala assim, meu pai me abandonou. Às vezes esse abandono é para não acontecer alguma coisa pior com você. Foi a forma que ele teve de fazer você não sofrer. Porque às vezes eu tenho situações em que eu falo assim, eu queria que vocês pensassem, ou eu jogo meu filho no buraco, ou eu estatelo ele na parede. Eu prefiro deixar ele vivo com a cara amassada do que matar ele. Então tem situações que eu prefiro amassar a cara da pessoa, mas ela vai continuar viva e lá na frente ele vai entender que aquilo foi o melhor que eu tinha para fazer. Porque às vezes beber não é... Beber, às vezes, eu poderia fazer uma coisa muito pior na minha família. Então, às vezes, foi uma fuga. Então, por que julgar? Porque se eu continuar julgando isso, eu vou fazer a mesma coisa. Acreditem nisso. Nós faremos a mesma coisa. Então, aqui é mais para uma consciência, é mais para a gente tomar essa consciência sistêmica de como é uma família ideal e o que acontece quando existem esses desequilíbrios.
E depois a gente pode entrar em detalhes. O que é ser filho? O que é ser pai? Mas importante é vocês entenderem também que uma pessoa que não respeita o seu lar não vai respeitar o seu pai como um professor. Não é que o professor tem que educar o filho, não, mas ele tem que ter o respeito como um pai. E ele não vai ter o respeito no seu chefe, não vai ter sucesso também. Vai ser uma pessoa que vai sempre reclamar do emprego, vai sempre achar que sabe mais que as pessoas, nunca vai ter lugar correto para ele ou para ela, não é? Vai ser sempre aquele injustiçado na escola, ele que está certo, as pessoas estão erradas. Por quê? Porque ele nunca respeitou o pai e a mãe. Eu acho que a mensagem hoje vai ficar clara dessa história desse núcleo de sistema. Como deve ser uma família. E baseado nisso, vocês façam as vossas correções. Depois a gente pode chamar, eu posso chamar individual cada um e fala assim, Walter, minha família está assim, assim, assim. Como é que eu posso fazer? Aí individualmente a gente vai colocando essas coisas no lugar. Mas importante é vocês entenderem de como tem que ser essa família. E todos aqueles que estão na frente, olhem para o futuro. E não fiquem olhando para trás. Estabeleçam metas de casal para que vocês não fiquem interferindo na vida de quem está vivendo. Metas de casal, veja bem, é diferente de eu falar assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Cada um no barco, essa hora cada um no barco vai acontecer o quê? O barco, um vai para um lado, outro vai para o outro, um pé num barco, outro pé no outro, com certeza não vai dar certo. Estabeleçam metas juntos, estabeleçam, se não está assim, comecem a fazer isso, que a vida de vocês começa a mudar um pouco, tá bom? Individualmente, depois, se vocês quiserem me chamar, a gente começa a conversar e a gente pode ajudar algum outro aí que precisar de informação. Algum parente, alguma coisa, tá? Mas, normalmente, muita gente já teve isso dentro da família e já viu isso que aconteceu. Tá bom? Bia, ficou claro aí? Ficou sim. Walter, Oi. Deixa eu aparecer aqui. Você pode responder algumas dúvidas? Sim. A Olivia perguntou assim, minha dúvida é, este desequilíbrio ocorre no caso dos filhos tomarem para si os problemas pessoais dos pais? É isso? Não é tomar... Você percebeu que a hora que tomar só na fala, a gente já está querendo ser maior que o meu pai. Ele é maior que a gente. Eu não posso tomar nada no meu pai. Pra você ter uma ideia, teve uma pessoa uma vez que perguntou para mim, mas como é que eu falo com a minha mãe? Minha mãe não é uma pessoa que não decide, tudo depende de mim. Olha que prepotência. Não pode existir isso. Então é assim, filha, que vestido que eu colocaria? O azul ou o amarelo? Mãe, qual cor que a senhora gosta mais? Eu gosto do azul. Olha, a senhora fica muito bem com azul. Qualquer vestido que a senhora pôr, a senhora vai ficar muito bem. Ou seja, eu passo a decisão para ela. Não decidam pelos seus pais. Jamais. E a partir de hoje, esqueçam isso. Joguem a responsabilidade nas costas deles. Ajudem-nos. Ajudem eles, né? A fazerem isso. Porque nós somos inteligentes também. Só que eles são dependentes. Então, tirem essa dependência de você, que quanto mais você ficar com essa dependência, mais eles não vão resolver, e muito menos você, que acha que pode resolver tudo deles, e não pode resolver. Eles são maiores. É a lei da ordem. Quem veio primeiro é maior. Você nunca vai conseguir estar no lugar deles. Não sei se ficou claro isso para ela aí. O Marçal comentou, e em casos de doença, onde os filhos têm que cuidar dos pais? Perfeito. Você é obrigado a cuidar dos seus pais. Nós temos que ter, não é honrar pai e mãe, nós temos que dar o mínimo de sobrevivência para os nossos pais, que é o máximo que a gente pode dar. Se é o máximo, a gente pode dar o máximo. O que é? Não deixar seus pais passarem fome,
cuidar que eles tenham remédio, cuidar que eles tenham casas, que eles tenham comida e tenham dignidade. Então você está fazendo isso como filho. Nunca ache que se não fosse você, eles não estariam vivos. Porque aí você estaria se colocando como se fosse o seu avô, por exemplo. Né? E você não tem estrutura nenhuma. Porque a partir do momento que você vai começar a fazer esse movimento, você vai deixar a sua família e vai criar um problema na sua família em relação a isso. Porque você vai deixar um buraco na sua família para cuidar deles como sendo o maioral, como sendo que resolve tudo na família, querendo ser o maior, e não tem estrutura para ficar lá, porque eles são maiores que a gente. Né? Então, cuidem sim, lógico, tem que cuidar. Mas sempre quando eu falo isso, gente, e de uma hora para outra você mudar de postura, tem que ser uma coisa com amorosidade. Eu não posso chegar para o meu pai e falar assim, não vou resolver. Eu não quero saber disso. Não pode, isso não pode acontecer. Né? Eu tenho que tomar ele no meu coração mesmo, independente se ele foi um mau bandido comigo. Ele pode ter sido um mau bandido comigo, mas se eu não tomar isso no meu coração, a minha vida não vai para frente. Se não for a minha, é o dos meus filhos. Se não for os filhos, vai ser os netos. Então tomem consciência a partir de agora. O pai José pediu, converse com as pessoas, que todos os problemas, a maioria dos problemas que estavam acontecendo, porque quando eu fui fazer os cursos de constelação familiar, eu sentei na salinha e falei, pai José, tem muita coisa parecida. Ele falou, pois é, Walter, as pessoas não têm noção de quanto espiritual tem nessa história. A gente resolve, quem trabalhou muito, eu trabalhei muito na câmera com desobsessão, a gente vê tantos problemas que tinham nas câmeras de desobsessão, que a gente acertos de contas lá para trás, de perdões que não foram dados. Por que a gente não aproveita agora que estão vivos, lado a lado, e fazemos o melhor da gente? Tudo com amorosidade, tudo com amor. Cuidar, sim, do papai e da mamãe, mas como filhos. E lembrar o quanto eles foram amorosos com a gente. E se não foram amorosos, eles deram aquilo que puderam. E uma coisa que é importante vocês saibam, 100% do papai, 100% da mamãe estão dentro da gente. O que tem de bom, 100%, e o que tem de ruim, 100%. Se você reclamar da sua mãe, você está reclamando de você. Porque o que ela tem de bom e o que tem de ruim está dentro de você. Então, por isso que não julgar é uma coisa inteligentíssima, que a gente ouve no Evangelho todo dia. Não julgue o seu próximo. Porque pode ser que você faça a mesma coisa, e aliás faz, né? Sempre faz a mesma coisa no dia seguinte. Aquele que julga é o que está mais olhando para o espelho. Não é? Acho que ficou claro, será? Ficou sim. A Lindamar está usando o Facebook do William, aí ela comentou o seguinte, que ela tem alguns alunos que respeita mais os professores que os pais. Isso é gritante, acontece direto. Respeita mais os professores do que os pais. Então, mas não dá certo. Não dá certo. Eles têm que respeitar os pais. Entendeu? É porque eles têm raiva dos pais. É ao contrário. Eles veem nos professores como se fossem pais adotivos, né? É aquela história da pessoa que casa de novo, aí tem o pai e fala assim, não, eu considero essa pessoa como pai. Ele pode considerar como uma pessoa que cuidou dela, perfeito, tem que respeitar e tem que ter muito amor por essa pessoa que cuidou, que é o professor, no caso, né? É como se ele adotasse o professor como sendo um pai. Só que o pai biológico, que eu tô falando, tudo que eu tô falando para vocês aqui é de pai biológico. O pai biológico é aquele que deu 100% dele no ato de geração do filho. Entendeu? Aí é como se fosse uma adoção, né? A adoção do pai. Sim, o filho adotando, né? É verdade, o filho adotando como se fosse pai. Que ele talvez é tão carente de pai e mãe que qualquer pessoa que passar a mão na cabeça, ele já fica filho. Entendeu? Ai, eu queria que você... Eu lembro de um dos casos aí no centro, que as pessoas falavam assim, nossa, essa pessoa é minha mãe. Eu vi muito essa frase.
Uhum. Não é de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela pode ser uma pessoa tão carinhosa quanto a minha mãe, mas a minha mãe biológica eu tenho que respeitar ela o resto da vida. No tomar ela no coração e respeitar como filho. Entendeu? Certo. Com certeza essa pessoa vai ter muito problema no relacionamento, vai ficar procurando pais, vai ficar procurando mães, vai achar uma pessoa que é carinhosa, achar que é mãe, achar que é, sabe, e vai casar e não dá certo. Entendeu? Entendi. Lindamar comentou, interessante que estamos no momento, ou William, né? Não sei, que eles estão usando o mesmo Facebook. Interessante que estamos no momento de nos colocarmos cada um no seu lugar em relação à família. Até as mulheres que deram à luz estão tendo que ser mãe na marra. Pois é verdade. Agora Olhar na Catarina, né? o olhar 100% a família, né? Por isso que eu acho, gente, que, e eu tenho estudado tanto, muito, que a reforma íntima, eu tô com o livro da reforma íntima assim na cabeceira, sabe? Reforma íntima é tudo. Todas as terapias, eu estudei, não foram poucas, não. Todas as terapias que eu estudo, a parte emocional, tudo está em torno de emoção. As emoções ruins acabam com a gente. E começa igual no seu evangelho de sábado. E você falou do que o como é que chama? Que o Maurício falou lá do egoísmo. Tá. O egoísmo pai de tudo. Gente, a pessoa quando é egoísta, ela acaba com a vida de qualquer família. Então, quando a Lindamar está falando desse negócio, é verdade. Hoje em dia, eles vão ter que se reformar, porque não adianta, eu estou acordando e estou olhando para a pessoa. Não vai ter jeito. Ou vai ou racha, né? Não tem como escapar. Ou vai ou racha, ou eu olho. Sei lá. Verdade. A Thalita comentou, incrível. A Adriana comentou, pessoal, também estudo constelação. É a partir do momento que você consegue estabelecer este equilíbrio, ir fundo dentro de si é transformador. Pois é. Então, Adriana, obrigado, Adriana, é isso mesmo. Então nós vamos conversar bastante sobre isso lá no centro, que o Pai José autorizou, e vai ser coisas inovadoras, porque nós vamos estar com os problemas, né? Isso eu coloquei aqui algumas situações, mas as situações reais existem. E sempre vai ser, Adriana, se você, acho que você estuda e você deve saber, a origem é pai e mãe. Tudo é origem pai e mãe. Tá? Tudo é origem na nossa ancestralidade. Bom, acho que por hoje acabaram as dúvidas, mas a próxima tem mais. Tá, joia. Então, é isso aí. Gente, obrigado. Há uma coisa que eu queria falar, eu acho que é importante, que eu ia falar o que é as vibrações, o que é maturidade espiritual. Eu acho que vale a pena. Tem muita gente ainda online? Tem 14, o pessoal 14. Não foi embora ainda não. Então, perguntaram a Jalad Ad Mohamed Rumi, mestre espiritual persa do século XIII. O que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser por preguiça, comida, ego, medo, raiva ou o que for. O que é medo? Não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna aventura. O que é inveja? Não aceitação do bem no outro. Se aceitarmos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitarmos, se torna tolerância. O que é o ódio? Não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos incondicionalmente, ela se torna amor. Essa última é muito importante porque se eu aceitar o meu pai e minha mãe do jeito que eles são, a visão da história nossa muda tudo, viu? E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir.
é quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem-estar de doar. É quando você entende do que o que você faz pela sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quanto inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar o seu querer. E por último, o mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Muito bacana esse texto aqui. Bonito mesmo. Fica aí como lição de casa. Você vê que todas as terapias giram em torno da reforma íntima. Sim, é verdade. Tudo. Eles ficam inventando um monte de técnica para fazer você olhar para você e falar, olha, viva isso daqui, viva aquilo lá. Viva. Mas o importante, gente, viva o presente e com olho numa meta futura. Nunca deixam de ter metas, nunca deixam de ter objetivos na vida. Senão sua vida fica muito esquisita, tá bom? Tá certo. Obrigada, Walter. Beijo a todos. Com Deus. E a gente se vê. Obrigado e desculpa pelas coisas aí. A gente vai se acertando, Bart. A gente vai se acertando. Isso aí. Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Com Deus.